Só um segundo. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à aula de Finanças Corporativas, né? Vamos trabalhar essa noite juntos aqui, tá? Espero que todos estejam bem, né? Bom, lembrei de um detalhe, né, que eu havia comentado na aula passada, e eu acho que é importante reforçar aqui, talvez alguém não tenha estado na aula passada, né, que é sobre a questão da nossa avaliação. Ela estava marcada para o dia 22/7, né? Mas aí eu adiantei ela, estou adiantando a data dessa avaliação 13/7. Por que eu tomei essa medida, né? Porque senão nós vamos ter muito conteúdo para a nossa avaliação, né? A gente está com o nosso conteúdo em dia, né? E, de certa forma, nós vamos ter, além desse encontro aqui, mais 4 encontros até no 5º encontro ser a avaliação. Então, a gente acabaria estendendo demais, né? Vamos falar, eu não vou ficar enrolando aqui com vocês, acabaria dando conteúdo, tá? E aí ficaria muito sobrecarregado, né, ou seja, de conteúdo a nossa avaliação. Então, assim, a gente faz dentro da semana de avaliação, né, porque são 2 semanas, está no calendário, e respeitando essa semana, só que fazemos no início, tá? E aí terminamos o nosso semestre aí com vista de prova, outras informações. Eu sei que eu estou devendo para vocês aí falar sobre a questão de mercado de capitais, então eu vou deixar para esse período aí que nós temos aí, nesse finalzinho, depois da nossa avaliação, aí fazemos uma aula dialogada, né, ou seja, perguntas, dúvidas que vocês tenham, e aí aquilo que eu tenho conhecimento, eu vou passando para vocês aí, falando sobre o mercado de capitais, tá bom? Então, a prova nossa está marcada para o dia 13/7. Mesmo o sistema, né, da prova anterior, ou seja, através do Google Forms, são 10 exercícios, tá? A modalidade da nossa primeira prova lá. Bom, sobre o nosso conteúdo, né? Então, vamos lá para a nossa aula. O que nós estamos trabalhando, né? Veja, nós estamos trabalhando o nosso ponto 6, que fala sobre capital de giro, especificamente a administração do caixa. Então, na aula passada, né? Ou seja, trabalhamos aqui boa parte dessa questão teórica, né? Do conteúdo aqui, tá? Que está lá no capítulo 11 do nosso livro, tá? Então, veja, quando nós falamos em capital de giro, nós estamos se referindo ao capital circulante, que é outro nome que se denomina para capital de giro, né? E aí, veja, o capital de giro, né, ou capital circulante, ele vai ser destinado a 3 tipos de contas, ou 3 tipos de conjuntos de contas, podemos falar, né? Ao caixa, o valores a receber e o estoques, né? Qual a diferença desses 3 elementos, né? O caixa se refere ao que? A disponibilidade, o dinheiro que a organização tem, né, disponível em mãos ali, tá? O valores a receber são os créditos que a organização concede para os seus clientes, a partir do momento que ela vende a prazo, tá? E a parte de estoque são as mercadorias, os materiais, né? Aí nós temos que lembrar, né, que veja o seguinte, principalmente na indústria, né, nós temos vários tipos de estoque. Então, nós temos que pensar o seguinte, olha, que chega lá os materiais, isso, matéria-prima, eles ficam guardados antes de começar a produção. Então, você tem um estoque ali de matéria-prima, né, de insumos. Quando esses materiais eles entram para o processo produtivo, veja que muitas vezes, né, esse processo produtivo ele dura um certo tempo, chegando muitas vezes a durar alguns dias, tá? Dependendo, claro, do tipo de produto que a organização está fazendo, né? Podemos colocar um exemplo aqui, de repente uma fábrica de móveis, né? Imaginemos que leve ali, por exemplo, para fazer um jogo de cadeira com mesa, leve ali, por exemplo, 3, 4 dias. Então, enquanto não está pronto, né, digamos assim, aquele produto, na verdade, ele está em estoque de produtos em processo, tá? Então, veja, na verdade, são os itens que ainda não estão inacabados, então a gente chama esse tipo de denominação. Quando o produto está pronto e disponível ali, digamos assim, né, terminou de fabricar o produto, ele vai ser disponibilizado para venda, né? Então, todo esse período pós-produção até a venda é o estoque de produtos acabados. Tá? Então, a indústria tem essas denominações diferentes por causa do seu processo. No comércio, né, veja, eu já compro a mercadoria pronta e revendo, né, então, estoque de mercadoria. Tá? E na parte de serviço, muitas vezes, existem pequenos estoques. Né? Então, se a gente pensar a parte de serviço, né, vamos imaginar aí, de repente, um exemplo muito simples, um salão de beleza, por exemplo. Existe estoque lá dentro do salão de beleza? Sim, né, os esmaltes, os produtos que são utilizados para prestar serviço. Mas é claro que esse estoque acaba sendo um estoque pequeno. Tá? Então, só para entender essa questão do ativo circulante investido em estoque. Então, dentro desses 3 elementos, na verdade, esses 3 elementos, caixa, valores a receber e estoque, faz parte o quê? Do ativo circulante. Né? Faz parte o quê? Do capital de giro da organização. E dependendo
do porte da organização, o ramo, né, essa distribuição entre esses elementos, eles vão ser diferenciados, né? Se a gente pensa, por exemplo, indústria, tá? Ela acaba tendo um valor maior em termos de estoques, né, do que, de repente, um comércio e até mesmo a questão de serviço. Tá? Então, depende muito de cada situação, de cada organização, né? E o que nós estávamos falando na aula passada é essa gestão desse capital de giro. Né? Então, a gestão, ou seja, é o modo como eu vou alocar as decisões que eu tenho que tomar para poder distribuir esses valores dentre essas contas. E lembrando, né, veja, essas contas, caixa, valores a receber e estoque, são as principais contas que envolvem as operações da organização. Então, veja, são esses valores de capital de giro que faz com que as operações aconteçam dentro da organização. Por isso é tão importante, né, na verdade, essa parte da gestão do capital de giro. Tá? Bom, aqui, né, nós demonstramos ali, falava da questão do ciclo operacional, lembrando que o ciclo operacional compreende espaço de tempo, né, ou seja, que vai desde a data da compra. Mas antes, no parágrafo anterior, veja lá, o capital circulante, que tem também outras denominações como capital de giro, ativo circulante, representa o quê? O valor dos recursos aplicados pela empresa para movimentar o seu ciclo operacional. E aí, lembrando da figura do ciclo operacional. Então, veja, eu preciso de capital de giro para poder o quê? Bancar, né? Ou seja, manter todas essas atividades. Então, vejam que, na verdade, nós temos aqui parte que é da compra da matéria-prima, parte que é do estoque, parte aqui dos produtos que vão ser disponibilizados. Aí eu tenho aqui a questão dos créditos que são concedidos através das vendas a prazo. Então, veja, eu preciso de capital de giro para manter esse ciclo operacional. E vinculado ao ciclo operacional, nós vimos o ciclo de caixa, né? Que aí é a questão mesmo do desembolso e do recebimento, né? Então, um período aí que vai de pagamento até o recebimento total. Isso nós vimos na aula passada, né? Aí falava sobre a questão das políticas de gerenciamento, né? Ou seja, a questão aí de políticas rígidas e políticas flexíveis, né? Então, veja, a grande preocupação é que esse capital de giro seja bem utilizado pela organização. Então, aí os autores destacam, né, que assim, as políticas elas podem ter essa característica mais rígida e políticas mais flexíveis, né? E aí o que ele quer dizer com isso? É o fato do quanto de recurso você disponibiliza para alocar do seu capital de giro, para alocar na questão do caixa, na questão do estoque e nas vendas a prazo. Então, quanto mais de recursos eu vou disponibilizando para esses três elementos, quer dizer que as minhas políticas são mais flexíveis. Quanto menos recurso, são as políticas rígidas, né? Então, só para exemplificar, né? Ou seja, como é que eu destino mais ou menos recurso quando eu falo em termos de estoque? Ou seja, é a questão da quantidade de peças, de itens que vai ter dentro da organização. Então, veja, se numa política flexível, eu começo a adicionar, ou seja, mais itens, ou seja, mais quantidade dos itens que está lá. E eu coloquei o exemplo, né, de loja de confecções, né? Então, você chega na loja lá, e aí você percebe na loja, né, que o empresário disponibiliza, por exemplo, poucas peças, ele tem pouca quantidade de peças para cada modelo que ele tem, né? Então, às vezes, chega um cliente e compra, por exemplo, uma calça lá, né? Então, ele compra lá uma peça P, uma peça M e uma peça G, tá? Uma política rígida, podemos, um exemplo, tá? Aí o cliente compra a peça M, aí, né, só ficou o P e o G. Aí chega um outro cliente, você não tem a M? Ah, não tem, só tem a P e a G, né? Então, veja, o que ele quer dizer? Na verdade, ele tem um estoque reduzido, tá? Agora, você chega no outro local lá, que aí tem aquele monte de peças, né? Ou seja, um monte de P, um monte de M, um monte de G. Então, isso demonstra o quê? Uma diferença entre o que você ter mais recurso aplicado no estoque e menos recurso aplicado no estoque, né? Quando fala em questão de vendas a prazo, que é a questão dos créditos, né? Ou seja, colocar políticas flexíveis é o quê? Oferecer mais condições de prazo. Então, você vai oferecer o quê? Um prazo maior, né? 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né? Agora, uma política mais rígida, né? O cara vai tentar vender à vista, muitas vezes parcelar em 2 vezes, né? E malemar 3 vezes, né? Então, aí o autor nos alerta, né? Ou seja, para o risco desses tipos de ajustes de políticas, né? Ou seja, as políticas rígidas tornam mais difícil o trabalho da venda, né? Digamos assim, tem poucos estoques, tem poucos produtos em estoque, né? Então, ou seja, fica mais complicado. Na política flexível, ou seja, esse trabalho de comercialização de vendas acaba sendo mais fácil, porque você tem, vamos imaginar o seguinte, né? Os vendedores têm à disposição a quantidade, né, ali, de uma grande quantidade de itens em estoque, que ele pode estar atendendo vários pedidos, assim por diante. Ele tem bastante prazo para dar para o cliente, né?
E isso acaba, na verdade, facilitando a vida da parte comercial. Mas, por outro lado, né, o autor coloca, fala assim, olha, políticas flexíveis, né, reduzem o nível de rentabilidade. Isso eu acabei explicando na aula passada, né, que é a questão do ciclo operacional, ou seja, a gente precisa fechar o ciclo operacional para poder ter essa realização de lucro. Então, se eu amplio o ciclo operacional, né, como é que eu amplio esse ciclo operacional? Ou seja, eu dou mais prazo para o cliente pagar. Se eu dou mais prazo para o cliente pagar, ou seja, eu vou estendendo esse recebimento para frente, né? E aí acontece, como eu tenho que fechar no ciclo operacional para poder realizar o meu lucro, ou seja, essa realização vai ficando mais distante, né? Então, só para entender a questão da rentabilidade, né? Que fala o nível de rentabilidade que acaba sendo prejudicado pela questão das políticas flexíveis, né? Tá bom? Mas aí é uma questão de ajuste, né? Eu até dei um exemplo, falei, ó, na régua, né? Ó, são 2 pontos, né? 2 extremos, só flexível e rígido, né? É claro que, vamos imaginar assim, ó, nenhuma organização vai ser totalmente rígida, nenhuma organização vai ser totalmente flexível, né? Então você vai escolher um ponto na régua, né? Para ter um meio termo. A minha organização vai se posicionar mais para a questão flexível ou mais para a questão rígida. Agora, ter essa condição, ou seja, nem sempre depende da organização, né? Ou seja, é uma questão de mercado, de momento e assim por diante. Então, veja, por exemplo, essa questão da pandemia. Muitas organizações tiveram que adotar políticas mais rígidas, ou seja, reduzirem os seus estoques, né, diminuir o valor em termos de disponibilidade. Por quê? Porque a situação ficou mais complicada, né? Então, para a organização oferecer maiores condições, é uma situação que muitas vezes não depende só dela, tá? E aí, sobre essa questão de distribuição dos investimentos, então, veja, isso é a preocupação, né, em colocar dinheiro em caixa, no valor a receber em estoque. E aí existe a questão, né? Ou seja, eu posso fazer isso sobre a ótica estritamente financeira. Quando eu faço isso sobre a ótica estritamente financeira, eu vou sempre considerar o custo, tá? Ou seja, valor. Agora, eu tenho que considerar também a questão do planejamento estratégico, né? Ou seja, aquela questão de muitas vezes é um trabalho a longo prazo, ou seja, que a organização vai trabalhando, então muitas vezes ela vamos falar assim, ela não olha só para a questão financeira, para a questão lucro, tá? Ela olha para outros elementos, então uma questão de combinação. Isso nós vimos na aula passada, né? Falava sobre a questão do financiamento desses investimentos, que é uma decisão a ser tomada, que depois nós vamos ter um ponto para falar sobre a questão de fontes de financiamento de curto prazo, tá? E aí nós entramos na gestão do caixa. Então, vejam, esse ponto, né, ele se divide em 3 aspectos, tá? Então, veja lá, que é a questão do crédito, né, que são as vendas a prazo, tá? A questão do estoque e a questão da gestão do caixa, tá? Então, agora nós entramos na questão da gestão do caixa, falando, né? Falamos ontem sobre isso, né? E aí, um aspecto muito interessante, deixa eu ver se está tudo certo aqui, né? Se eu não cair minha conexão, né? Tranquilos aí? Dê um ok para mim aí, fazendo um favor. Ok, obrigado, Sabrina. Então, vamos lá. Certo. Obrigado. Então, vejam lá, né? Ok. Né? Essa parte da gestão do caixa, né? Então veja lá a questão, por exemplo, o Keynes, na verdade, é um economista, né? Nós falamos sobre isso na aula passada, né? E ele coloca 3 motivos pelos quais a organização ela mantém dinheiro em caixa, né? O que é manter dinheiro em caixa? Ou seja, ter dinheiro disponível, tá? Ah, onde que está esse caixa, professor? Bom, então, às vezes pode ter um caixa mesmo, né? O cliente chega no mercado lá, fala assim, ó, ali você passa pelo caixa, a pessoa tem aquela máquina registradora, você tem o dinheiro lá, tá? Então pode estar ali, pode estar lá na gaveta do dono da empresa, pode estar na carteira do dono da empresa, né? Às vezes acontece isso, por exemplo, o empresário vai recebendo, já põe no bolso ali, mistura, né, o dinheiro da empresa com o dinheiro particular dele, né? Vira aquela confusão, tá? Mas também pode estar lá na conta corrente, pode estar lá numa conta poupança, numa aplicação com liquidez imediata. Então, esse é o caixa da empresa. E aí o Keynes fala o seguinte, que existem 3 motivos, né, de você ter dinheiro, tá? Ou seja, a empresa ter dinheiro em mão. Primeiro, é o motivo de negócio de transação, que é o mais comum, né? O que é o motivo de transação? São aquelas contas que a organização precisa pagar. Opa, tá chegando os e-mails aqui, a gente recebe mensagem. Voltando aqui para o slide. Então, bem assim, o que acontece? A organização, ela tem as contas, ou seja, ela tem que pagar energia, tem que pagar água, ela tem que pagar os impostos, tem que pagar funcionário, pagar os fornecedores. Então, ou seja, são as contas da movimentação, né? Ou seja, que ela acontece pelas próprias atividades do dia a dia da organização. Então, ela precisa ter o dinheiro para poder fazer esse pagamento, ok? Segundo motivo de precaução.
Então, os recursos de caixa são destinados a atender pagamentos de compromisso inesperado. Então, um exemplo, né, uma máquina que quebra, né, de repente sei lá, uma multa que a empresa leva, né, muitas vezes lá, sei lá, a empresa tem um carro, o funcionário lá, ou o próprio empresário, passa aí no pardal, né, no negócio de velocidade, leva uma multa, tá? Então, são situações que, por exemplo, de repente, surgem inesperadamente e a empresa precisa ter dinheiro, o quê? Para poder pagar isso. Ah, se não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Bom, ela vai ficar devendo, ou vai ter que emprestar dinheiro, né, para poder pagar aquilo lá. Tá? É claro que quando ela empresta, ou seja, ela paga juros, então fica mais caro do que o valor que ali está, tá? E o terceiro motivo, o motivo de especulação, né? Ou seja, os recursos caros estão voltados para aproveitamento de possibilidades de ganho. Então, aquelas situações onde o fornecedor chega e oferece uma condição especial para que a empresa adquire, né, uma certa quantidade de produtos, certo? E aí, tendo esse dinheiro, o empresário vai lá e adquire aquela mercadoria com preço, né, mais baixo do que normalmente ele adquire, e isso ele pode, na verdade, aproveitar para ter um aumento de lucro. E aí eu até fiz uma analogia, né? Falei assim, olha, isso aqui, veja, está falando de organização, mas também se aplica à nossa vida, ou seja, né, do lado pessoal. Então, veja, eu preciso de ter dinheiro, né, em mãos para poder pagar as minhas contas, certo? Segundo aspecto, eu preciso ter dinheiro em mão, pelo menos uma reserva, para atender alguma coisa inesperada. Eu colocava exemplo lá, né? Por exemplo, essa questão da pandemia, né? Ou seja, está infringindo, digamos assim, que tá, todo mundo está passando por isso, né? Então, por exemplo, eu passei, tive até minha esposa pegou Covid e tudo, e, né, e nesse período agora, seja, foi um gasto grande com farmácia, com medicamento, né? Acho que todo mundo está passando por isso. Então, se não tivesse a reserva financeira, puxa, ia passar apertado, né? Da onde ia tirar dinheiro para isso? Tá? Então, o segundo motivo também se aplica a nós. Terceiro motivo de especulação, né? Então, de repente, surge uma oportunidade, né? Vamos colocar um exemplo aí bem geral. Black Friday, né? Que quando não é Black Fraud, né? Mas vamos falar assim, a Black Friday mesmo, né? Surgem lá aquelas promoções, então, de repente, aquela televisão, aquele celular que você queria comprar, sei lá, né? Alguma coisa, algum desejo seu, e naquele momento é oferecido com um desconto vantajoso, né? Então, se você tem o dinheiro, pá, você vai lá e consegue comprar. Então, veja que esses motivos que o Keynes coloca para a empresa também podem ser aplicados na nossa realidade, né? E além desse conteúdo, veja, tudo isso nós falamos na aula passada, só estou fazendo uma revisão rápida aqui, né? Tá? Aí a questão de saldos mínimos, né? Veja lá a questão da importância, né, da gente ter o saldo mínimo, né? E aí colocava, né, ou seja, alguns fatores a serem considerados, né, ou seja, a peculiaridade de cada setor de atividade, previsibilidade das entregas e saída de caixa, exigência de reciprocidade bancária, capacidade de captar recursos próprios ou de terceiros. Então, veja, dependendo desses fatores, tá, a organização ela vai ter que ter esse saldo mínimo, um valor maior ou um valor menor. Tá? Mas a gente pode, digamos assim, colocar um exemplo muito típico, é aquela questão, perguntar, por exemplo, né, pergunto agora para vocês, né, qual que é o saldo mínimo que você precisa ter de dinheiro todo mês? Tá? Veja, como é que eu vou saber isso? Bom, eu posso saber isso a partir do momento que eu tenho um controle. Tá? Então, veja, se eu tenho meu fluxo de caixa, né, eu trabalho com orçamento. Então, vamos imaginar, né, estamos chegando no final do mês. Tá? Vai chegar agora o momento, né, vamos falar assim, eu normalmente recebo meu pagamento sempre no último dia do mês, né, tem outros que recebem no quinto dia. Mas veja, nesse momento é o momento de eu fazer, né, ou seja, revisar o orçamento que eu tenho para esse mês. Tá? Então, no mês de julho, por exemplo, eu já vou saber quais são as minhas contas que eu tenho para pagar. Então, ou seja, isso com base no quê? Ou seja, nos meus controles, informações que eu tenho, né, informações passadas que eu consigo verificar que tipo de gastos eu tenho esporádicos nesse mês, né? Por exemplo, um gasto esporádico que eu tenho é o seguro do carro. Então, bem no mês de julho, eu começo a pagar a primeira parcela do meu seguro do meu carro. Com base nessa informação, eu já verifico o seguinte, olha, eu recebo o valor X e tenho Y para pagar. Ok, vamos colocar um exemplo aí. R$2.000 e eu tenho lá 1.200 para pagar. Ok, sobrou R$800. Tá, eu vou ficar com esses R$800 na mão? Não. Por quê? Na verdade, se eu ficar com esse dinheiro parado, eu perco a oportunidade de fazer uma aplicação financeira e ganhar alguns juros em cima disso. Tá, mas será que eu posso aplicar todos esses R$800? Não.
porque pode surgir algumas situações que eu preciso ter algum saldo mínimo comigo. Tá? Então, esse conhecimento, na verdade, ele é importante para quê? Para que eu possa dimensionar e melhor administrar o meu dinheiro. Então, eu sei o quanto que eu preciso para pagar as contas, sobrou R$800. Esses R$800 eu vou guardar 300 de saldo mínimo comigo e 500 eu faço a aplicação. Tá? Então, isso é uma ideia do saldo mínimo. Isso também acontece dentro da organização. Né? Então, veja lá, a organização que tem um bom controle financeiro, tem o seu planejamento, o empresário vai saber, né, o gestor financeiro, quanto que são as contas que precisam ser pagas. Ok, tá. Qual é a sobra, podemos dizer assim, o saldo, né? O saldo é X. Bom, desse X, quanto eu preciso guardar? Né? Quanto que eu preciso manter dentro da organização? E o restante eu faço a aplicação. Então, o autor coloca o seguinte, que essa decisão depende muito do quê? Desses aspectos. Peculiaridade de cada setor de atividade, usos e costumes, previsibilidade das entradas. O que é previsibilidade das entradas e saídas? Ou seja, é o meu planejamento financeiro. Eu sei quanto que vai entrar nesse mês e sei quanto que vai sair. Ou seja, eu sei quanto que eu vou receber e quanto que eu tenho que pagar. Então, veja, como é que a organização faz isso? Em cima dos seus controles. Então, por exemplo, ela tem que ter lá um contas a pagar e ela tem que ter um contas a receber. No contas a pagar, ou seja, ela tem todas as contas, as parcelas que ela precisa pagar. E no contas a receber, ela tem as vendas a prazo que ela realizou. Então, aquelas vendas no cartão de crédito que ela realizou, né? Então, aí ela vai fazer o quê? Ela faz um levantamento e tem essa informação. Né? Existe a exigência de reciprocidade bancária, né? Isso é um caso muito específico, né? Quando a organização ela tem, muitas vezes, algum financiamento ou algum empréstimo, e no contrato que ela assinou, tem uma cláusula específica que exige, né, que você tenha um valor específico sobre isso. Até sobre essa situação, vou colocar um exemplo do setor público, né? Então, às vezes, quando a gente faz a licitação, por exemplo, lá na reitoria, né, a organização, para ela poder assumir a licitação, o que é uma licitação? Por exemplo, uma obra, tá? Por questões de exigência da legislação nossa, a empresa ela tem que depositar em torno de 10% do valor da obra que ela vai assumir. Então, por exemplo, se é uma obra de R$1 milhão, a empresa, para participar do processo de licitação, né, e se ela ganhar, ela tem que depositar R$100 mil. Esses R$100 mil tem que ficar parado no banco. Mas por que fica parado no banco? Para poder garantir qualquer situação que a empresa venha, por exemplo, deixar de realizar a obra, né, ou multa. Entende? Então, veja, isso é uma exigência de reciprocidade. Claro que não é bancária, né, porque eu estou colocando do setor público. Mas só para entender essa questão, né, que muitas vezes a organização precisa manter um valor em função de um contrato que ela assinou, né, em termos de crédito ali, tá bom? Capacidade de captar recursos próprios ou de terceiros. O que quer dizer isso, né? Aí eu coloquei o exemplo lá da questão do cheque especial. Veja, né, muita gente tem lá, de repente, o cheque especial. Então, veja, isso é uma reserva financeira. Tá? Então, dependendo se a pessoa for bem controlada, ela pode, digamos assim, diminuir o saldo mínimo dela, né, porque ela tem a segurança do cheque especial. Então, fala assim, olha, eu sei que se acontecer qualquer coisa, né, eu tenho esse cheque especial que é um crédito pré-aprovado. Só que tudo isso depende do quê? Do relacionamento bancário. Tá bom? Bom, nós chegamos até aí, né? Então, esse foi o conteúdo, né, que a gente trabalhou aí na aula passada, e agora vamos dar continuidade, né? Então, falando sobre o ciclo de caixa da empresa, então, lembrando, né, veja, olha, o ciclo de caixa vai do momento que eu faço o pagamento até o momento do recebimento. E esse recebimento total, ele fecha o meu ciclo operacional. Então, veja, se eu entendo que, né, a gente tem conhecimento de que o lucro, né, ele acontece a partir do momento que eu consigo realizar o meu ciclo operacional, tá? É interesse de fazer o quê? Fazer com que esse ciclo operacional, ele seja curto, né? Ou pelo menos ele venha, digamos, eu tenho que entender o seguinte, olha, se eu consigo reduzir o ciclo operacional, eu consigo o quê? Adiantar o lucro que eu realizo, tá? Agora, uma das formas da gente reduzir o ciclo operacional é reduzir o quê? O próprio ciclo de caixa, que é esse período aqui, né? Ou seja, tornando esse período menor. Então, existem algumas estratégias básicas para a redução do ciclo de caixa da empresa. Então, veja, o ciclo de caixa da empresa vai do momento que eu começo a fazer o pagamento, ou seja, sai o dinheiro para pagar ali matéria-primas, insumos, mercadorias, até o momento que eu termino de receber as prestações. Então, a ideia é fazer o quê? Reduzir esse período, né? Ou seja, então como é que eu consigo reduzir esse período? Veja lá, retardar o pagamento de valores a pagar. O que é isso? Então, veja, eu estou falando disso aqui, ó. Retardar quer dizer o quê? Conseguir mais prazo
Então, de repente, né, o meu cliente normalmente, o meu fornecedor, tá, da empresa, né, por prática, ele dá lá, por exemplo, um prazo de 2 meses para poder pagar lá a mercadoria que você está adquirindo. Então, imaginar você empresário. Uma das estratégias que pode ser feita, dependendo do seu relacionamento, digamos que você está lá já com esse fornecedor há um bom tempo, né, ou seja, é um parceiro seu. Tá? É chegar para ele e falar lá, né, ó, digamos que o nome dele é João. Ô, seu João, vê aqui o seguinte, olha, nós estamos aí há tempo trabalhando, você já percebeu que eu sou uma pessoa séria, você já paga em dia, nossa empresa não deve, né, você sempre cumpre com as obrigações. Será que você não consegue, né, me dar um prazo maior? Por exemplo, nós estamos trabalhando com 2 meses, consegue me trabalhar aí, sei lá, com mais 15 dias, ou com mais 30 dias? Então, veja, se eu conseguir esse prazo, o que eu faço? Eu começo a reduzir, né? Então, eu vou falar o seguinte, eu estou trazendo esse pagamento aqui mais para frente. Então, eu estou reduzindo o período de ciclo de caixa. Tá? Ou seja, eu continuo, né? Vamos falar assim, mantendo a minha política aqui de recebimento, de prazo. E o que me pergunto, veja, o que eu estou mudando? Eu estou, na verdade, conseguindo mais prazo para pagar. Então, eu reduzo o meu ciclo de caixa. Aí, lembrando, quando nós calculamos lá a necessidade de capital de giro, né? Veja, a necessidade de capital de giro corresponde ao quê? Ao ciclo de caixa, né? A quantidade de dias. Se eu diminuo o ciclo de caixa, quer dizer que eu tenho menos necessidade de capital de giro para, né? Ou seja, para a minha organização. Segundo, aproveitar os descontos favoráveis, né? Então, veja assim, o que são esses descontos favoráveis? Aí é a questão, por exemplo, do desconto que eu dou para o meu cliente, né? Então, muitas vezes eu falo o seguinte, olha, eu tenho lá como política de vendas a prazo, né? Vendas até, parcelar até em 3 vezes. Ok, continuo com essa política. Mas aí eu acrescento um desconto, né, para a pessoa, por exemplo, é o seguinte, olha, se você comprar à vista é tanto, se você pagar em 30 dias, né, vamos falar o seguinte, ele aumenta, né, o valor um pouquinho mais, em 60 vai aumentar um pouquinho mais, em 90 aumentaria um pouquinho mais. A ideia é fazer o seguinte, que o cliente perceba que, assim, olha, a gente dá prazo, né? Mas se você, ao invés de pagar em 3 parcelas, pagar em 2, você ganha um descontinho também, tá? Então, ou seja, colocar desconto para incentivar, né? Ou seja, o cliente a estar antecipando. Então, aí o que nós estamos fazendo, né? Se na primeira situação era trazer, né, a flechinha para cá, tá? Na segunda situação, eu estou pegando essa flecha e trazendo para cá. Então, se eu consigo antecipar os meus recebimentos, ou seja, diminuir o meu tempo médio de cobrança, ou seja, isso faz com que o meu ciclo se reduza, tá? Acelerar o giro de estoques, né? Isso que é um aspecto em relação à questão do estoque, né? Então, veja, o que é acelerar o giro de estoque? É você, na verdade, vender mais rapidamente a mercadoria, né? Porque, veja, olha, entre aqui, ó, o momento da compra até o momento da venda, nós temos a idade média do estoque. Então, vamos colocar aquela situação, né? A empresa lá de imóveis, tá? E aí, vamos imaginar que ela tem um produto que é um jogo de mesa, né? Que tem lá a mesa mais 4 cadeiras. E essa empresa, ela demora lá, por exemplo, né, vamos colocar um prazo aí, por exemplo, 2 semanas para fabricar aquele item, tá? Então, veja, uma maneira de eu reduzir o meu ciclo de caixa é acelerar o giro de estoque. Então, digamos que eu vou analisar o processo de produção daquela organização e falar o seguinte, olha, como é que nós podemos reduzir esse prazo de 2 semanas, sei lá, para 1 semana e meia? Que tipo de atividades, por exemplo, se a gente pensar em termos de fluxo, a gente pode fazer alterações para fazer com que esse produto chegue mais rápido, ou seja, ele fique pronto mais rápido, né? Então, vejam que acelerar o giro de estoque vai envolver muito a questão, por exemplo, né, da que a gente estuda, por exemplo, lá em OSM, ou seja, que é Organização, Sistemas, né, e Métodos, né, que é o nosso agora sistemas e processos. Então, veja, a forma como eu disponibilizo, muitas vezes, ajustes nas etapas de produção, eu consigo acelerar isso. Então, acelerar o giro de estoque, tá? Isso faz com que eu tenha o produto antes, né? Então, veja, porque enquanto eu estou aqui dentro desse prazo, veja, desde o momento que, vamos falar assim, é o momento que chega a matéria-prima até o momento da venda, tem um tempo. Então, veja, o que me interessa é ter o produto para vender o mais rápido possível. Então, esse tempo aqui, que é o tempo de estoque, ou seja, é um tempo que, vamos falar o seguinte, o dinheiro está, de certa forma, empatado dentro da organização. Né? Você está fazendo ali o investimento, o produto, ou seja, ele está dentro da organização, ou seja, mas ele não pode ser vendido, porque ele não está terminado.
né? Vamos imaginar lá a fábrica. Está produzindo a cadeira, produzindo. Então, não tem como eu vender, porque não está disponível para venda. Então, se eu acelero o giro de estoque, quer dizer o quê? Eu consigo diminuir a questão do tempo do estoque, tá? Aumentar o giro de matéria-prima. Agora, na verdade, o autor ele vai colocando situações aqui, ó, que tem a ver com os vários tipos de estoque, né? Tá vendo? Ó, tem estoque lá de matéria-prima, tem estoque de produto em processo, tem estoque de produto acabado. E cada um desses estoques, ele tem seus tempos, né, de demora para ser realizado, tá? Muitas vezes, por exemplo, o giro da matéria-prima, muitas vezes existe um tempo entre a compra e o recebimento da matéria-prima. Muitas vezes isso pode demorar, sei lá, né, dependendo da situação, 1 semana, 2 semanas. Então, se eu conseguir fazer com que essa matéria-prima chegue mais depressa, quer dizer que eu consigo acelerar o processo, né? Diminuir o ciclo de produção, aí, veja, ele está falando o quê? Do estoque de produtos em processos. Né? Então, aqui ele está mostrando o seguinte, ó, se a gente consegue acelerar cada um dos estoques que nós temos, ou seja, mais rapidamente eu tenho produto para ser vendido, né? E consigo fazer isso. Tá? Imaginemos o seguinte, né? Só para entender financeiramente essa situação. Aquela indústria digamos assim, de móveis, tá? Digamos que o fornecedor dê ali para a empresa pagar, por exemplo, 2 meses, certo? Só que a empresa leva o quê? Vamos colocar um outro exemplo, né? Digamos que a empresa leve 15 dias, não, mesmo exemplo, 15 dias para fabricar o móvel, tá? 2 semanas. Então, veja, o fornecedor me dá 2 meses, 60 dias. Ela leva 15 dias. Então, sobra 45 dias ainda para fazer o pagamento, né? Digamos assim, da matéria-prima. Agora, se eu conseguir reduzir mais 1 semana, então de 45 dias, eu vou ali para 52 dias, né? Ou seja, eu vou ter mais tempo para poder pagar. E mais rapidamente eu consigo disponibilizar esse produto, vender e já está recebendo, tá? Então a ideia é o quê? Reduzir, né? Ou seja, o tempo que leva, tá? Aumentar o giro de produtos acabados, da mesma forma, né? Então veja o que o autor está colocando. Ele está demonstrando os vários tipos de estoque, o tempo de cada um deles. Quando eu acelero cada um desses estoques, ou seja, mais rapidamente eu estou colocando o produto para venda, né? Isso faz com que o meu ciclo de caixa ele seja reduzido. Acelerar o recebimento de valores a receber, que é essa questão aqui, né? Então, aproveitar os descontos favoráveis, acelerar o recebimento de valores a receber, é fazer com que, né, essa flechinha venha para cá. Então, são todas essas situações que vão permitir o quê? Que mais rapidamente eu feche o meu ciclo operacional. E eu fechando o meu ciclo operacional, ou seja, eu tenho, na verdade, a realização, né, do ciclo de lucros, né? Então, ou seja, cada vez que eu vendo um produto e eu recebo esse produto, tem o lucro desse produto. Então, quantas vezes eu consigo fazer isso? Ou seja, eu estou gerando lucros, né? Então, vamos pensar isso em termos de produto, tá? Então, eu vendo um jogo, fiz lucro. Vendo outro jogo e recebo, né? Recebimento, fiz lucro. Então, quanto mais vezes eu faço isso, mais gerações de lucro eu vou tendo, né? Então, essa é a questão, né, digamos assim, de reduzir o ciclo de caixa. É claro que a gente, assim, da área financeira, vai estar sempre olhando para a questão de números, de valores, né? Só que aí tem que sempre lembrar, né? A organização, ou seja, ela tem a questão estratégica, o momento dela. Então, é uma questão de ajustamento, né? Ou seja, que nós vamos sempre trabalhar, ok? E além dessa questão das estratégias básicas, existem as técnicas, né, digamos assim, de administração. Então, veja que as técnicas de administração de caixa objetivam a determinação de ações na direção do melhor aproveitamento dos chamados FLOTs. Tá? O que são esses FLOTs? São os prazos de compensação de recebimentos ou pagamento. É o tempo que demora para compensar. Tá? Por exemplo, muitas vezes quando você dá um cheque, né? Vamos falar assim, quem já teve a experiência de passar um cheque para alguém, né? Quando a pessoa deposita o cheque na conta dela, tá? Na hora sai o dinheiro da sua conta. Mas muitas vezes demora, por exemplo, 24, 48 horas, dependendo do valor, para o cheque cair na sua conta. Então, isso chama-se FOT. É o prazo de compensação de recebimento ou pagamento. E é claro que isso não está só relacionado com a instituição bancária, mas muitas vezes com a os próprios sistemas da organização. Tá? Então, quando a gente ajusta isso, né, vamos olhar assim, esses prazos que demora por dinheiro, vamos falar assim, a burocracia que envolve, né, ou seja, o recebimento e o pagamento, tá? Então ele fala o seguinte, que as técnicas de administração de caixa vão olhar nessa direção, como acelerar esses prazos, tá?
Então, nos procedimentos em direção à aceleração das cobranças de valores a receber e no aumento de prazo de pagamento dos compromissos. Então, são duas perspectivas, né? Então, veja lá, quando eu falo a questão de recebimento, nós estamos olhando o quê? A empresa para os seus clientes. Então, as vendas que foram recebidas, as vendas que foram realizadas a prazo, então ali é o quê? É o recebimento. Quando se fala em pagamento, então é a empresa olhando para os seus fornecedores. Então, aí é a empresa que deve para o fornecedor. Tá? Então, veja, de um lado, quando ela fala em termos de recebimento, existe uma preocupação de acelerar. Tá? Quando fala em termos de pagamento, existe uma preocupação em aumentar o prazo. Tá? Porque, basicamente, é isso aqui, né? Se é para a organização pagar, veja, ela tenta retardar o pagamento. Claro que não é uma questão de retardar no sentido, vamos falar assim, querer dar prejuízo e calote em alguém. Não, não é isso. É a questão de conseguir mais tempo para pagar. Aquele exemplo que eu falei, a empresa dava 2 meses, eu vou lá, converso com o seu João, falo, nós somos um parceiro, você não me dá mais tempo? Tá? Então é nesse sentido. E o recebimento? É estimular o cliente a querer antecipar o seu pagamento. Tá? E aí, o que ele coloca, né, veja assim, em termos dessas técnicas, né, ou seja, que pode melhorar o FLOT. Então, veja, o FLOT é o tempo da compensação, tá? Então, redução do tempo de compensação da cobrança. Ah, como é que é essa redução do tempo? Ou seja, aí são trâmites burocráticos da organização, né? Que é aquela questão, muitas vezes, de procedimentos, tá? Aonde o cliente, muitas vezes, vai pagar, aí o cliente chega lá, por exemplo, dá um exemplo bem típico seria mais ou menos assim, ó. De repente o cliente chega lá e paga no cartão de crédito. Então, que nem eu coloquei o exemplo, né? Veja, o cartão de crédito, dependendo do dia que você compra e o vencimento da sua fatura, demora 45 dias para você pagar. Né? Então, veja, o meu cartão de crédito ele fecha no dia 26. No dia 27 eu vou comprar, né? Aí acontece, eu comprei no dia 27. Esse cartão, ele vai fechar no dia 26 do outro mês, e aí depois a minha fatura vence no dia 5, então vai 45 dias para receber. Tá? Então, uma das formas da organização é o quê? Na verdade, a redução do tempo de compensação de cobrança. Então, como é que isso pode ser feito? Negociação com as empresas de crédito, para que elas antecipem o dinheiro, né? Veja que muitas vezes a gente vê propagandas, né, dessas maquininhas, e aí algumas delas colocam lá, ó, recebimento imediato, né? Puxa, mas olha, vende lá a prazo e a empresa ela já passa o dinheiro. Então, bem, isso é uma forma de redução do tempo, né? Ou seja, você buscar melhores meios de recebimento que proporcione você chegar ao dinheiro antes, tá? Segundo aspecto, ampliação do tempo de pagamento, ou FLOTs de pagamento, né? Isso quer dizer o quê? Na verdade, negociar. Muitas vezes, olha, a empresa pode chegar lá e falar assim, olha, eu estou te pagando aqui, posso dar um cheque, você me dá, né, mais um período, alguma coisa, tá? Então, isso seria uma forma também de ampliar essa questão do tempo de pagamento. Redução dos prazos de processamento administrativo, né? Então, veja, o que quer dizer isso? É os trâmites da própria organização, tá? É o tempo, muitas vezes, entre o pedido que é efetuado, aí esse pedido vai ser processado dentro da organização, que vai gerar a fatura, aí essa fatura vai ser enviada para o cliente, para que ele possa pagar. E muitas vezes, né, dependendo da burocracia da organização, isso pode, muitas vezes, demorar 1, 2, 3 dias para acontecer. Então, veja, numa situação dessa, se eu consigo reduzir o tempo, né, vamos fazer um sistema que a gente pudesse fazer em tempo real, né? Ou seja, o cara já entra o pedido, já gera automaticamente a fatura para a pessoa poder pagar. Então, isso é uma forma de reduzir, né, o prazo, ou seja, você, na verdade, ajustar o próprio sistema da organização para agilizar, né, a questão da cobrança. Então, a aceleração da cobrança de valores a receber. Então, muitas vezes, situações, aí já podemos falar assim, até questões, por exemplo, que a pessoa deixa de pagar, né? Vamos imaginar lá que a organização vendeu a prazo, tá? Algumas prestações. E aí o cliente deixa de pagar. Se a organização não tem um bom controle disso, essa situação pode passar desapercebida, né? Como desapercebida? Depende, só vai perceber depois de, sei lá, alguns dias ou algumas semanas que, né, perceber que o cliente não pagou aquela prestação. Agora, como é que eu acelero isso? Ou seja, eu vou acompanhando. Então, eu tenho um sistema que me permite verificar o seguinte, olha, o Joaquim comprou aqui, comprou em 3 prestações. As prestações vencem em dias tais, tais e tais. Então, chegou no dia tal,
o Joaquim não pagou, no outro dia o sistema me alerta. Fala assim, ó, o Joaquim não pagou a conta. Aí acontece, a empresa liga, ó, seu Joaquim, nós verificamos aqui que o senhor está com a conta aberta, né, querendo saber se por acaso não foi por algum motivo de esquecimento, que pode ter acontecido, né? Tá? E aí o que acontece? Né, vamos falar, nessa situação, aí o senhor Joaquim fala, puxa, realmente eu acabei esquecendo, né? Tem como, na verdade, você me ajudar? Veja, a empresa muitas vezes até abre mão dos juros de cobrar aquilo lá, porque ela sabe que é pior se ela não tivesse comunicado e ele fosse pagado ali só 15 dias. Então, isso são formas, né, que a organização faz de acelerar esse pagamento. O uso dos meios eletrônicos, que nem eu coloquei aí, né? Então, veja, você tem um sistema integrado, né, que permita essa geração ali, ou seja, instantânea, né, vamos falar assim, processa e já sai a questão, né, já sai lá a fatura para ser paga, né, o boleto, tá? Muitas vezes tem organizações que elas são, vamos falar assim, dependendo da estrutura, não tem integração, né? Então você tem lá o pessoal de vendas, depois você tem o pessoal de faturamento, depois tem o pessoal lá de cobrança. Então, veja, o vendedor vai lá, né, ou seja, preenche o documento, tá? Aí encaminha para o pessoal do faturamento. Então, aí chega lá no faturamento, muitas vezes está sobrecarregado, né, fica lá parado o pedido. Então, veja, a falta de integração acaba gerando o quê? Prejuízo em termos de prazos. Tá? Então, a ideia é fazer o quê? Que esse FOT, ou seja, o tempo de compensação, ele se reduza, né? Ou seja, seja o mais rápido possível. Tá? Melhores formas de cobrança. Né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei lá do Joaquim, né? Ou seja, você ter rapidamente, né? Ou seja, alguém avisando o seu Joaquim, tá? Ou muitas vezes acontece aquela situação, por exemplo, digamos que você tenha lá uma compra a prazo, né? Tá? E aí tem lá as prestações e a data. Então, por exemplo, você pode ter um sistema que dispara lá uma mensagem para o cliente, falando assim, olha, né, passei aqui para te lembrar, olha, amanhã vence, né, ou seja, a sua parcela, tá? Né, ou seja, não deixe de pagar para não evitar dor de cabeça. Então, veja, está sempre achando uma forma de, né, alertar a pessoa, avisar a pessoa para não ter essas situações, tá? Então, são situações. E ajustamento conveniente dos vencimentos, né? O que quer dizer isso? Né? Vamos até colocar o exemplo, né, da pessoa física, né, até para entender como é que funciona isso. Pense na sua situação, né, ou seja, qual é o período do mês, por exemplo, que você recebe o seu salário, né, para aqueles que estão trabalhando, né, que estão recebendo, né? E em que período do mês vence as suas contas, tá? O ajustamento conveniente dos vencimentos é buscar o quê? Ajustar as datas, né? Então, veja, eu tenho que fazer uma forma de que eu receba antes de pagar, tá? Então, assim, ó, não faz muito sentido, né? Vamos imaginar o seguinte, olha, eu recebo lá no dia 5 do mês, tá? Aí o que acontece? Eu vou lá, contrato um serviço, né? Ah, um serviço do quê, professor? Sei lá, você colocou lá né, um pacote de serviço do seu celular, certo? Aí a pessoa fala assim, ah, mas que dia que você quer que a fatura vence? E aí você fala, ah, vence para mim no dia 3. Ótimo, né? Então, o quê? O que vai acontecer? Então, você tem um mês, né? Você recebeu o salário lá no começo do mês, a gente sabe o que acontece. Chega no final do mês, né? Tinha aquela brincadeira, né? Ou seja, o salário acaba e o mês continua, né? Então, veja, chegou no final do mês, né? Você praticamente já gastou tudo. Aí o que acontece? No dia 3 vem a fatura do serviço do celular lá que você contratou. E aí você já gastou o salário, né, do mês. Você já terminou o mês, você está esperando para receber no dia 5. Aí o que acontece? A hora que você recebe no dia 5, chegou no dia 3, chegou a fatura, você não tem como pagar. Aí acontece, ela vence, aparece a multa e os juros, no dia 5 você recebe, você vai e paga a fatura do dia 3. Então você tem um descompasso, né, entre o seu recebimento e o seu pagamento, né? Você tem o pagamento antes do recebimento. Então o ajustamento é o quê? Verificar quando eu recebo, ou quando a organização, falando da organização, porque a organização ela vai ter seus períodos de recebimento. Se eu tenho conhecimento, né, do meu fluxo de caixa, do meu contas a pagar, contas a receber, eu vou buscar o quê? Ajustar essas datas, de modo que eu sempre, né, possa receber antes dos pagamentos. Tá? Isso vai evitar que a organização, né, pague juros por atraso, multa e assim por diante. Então, veja, são técnicas, né, que a gente utiliza na parte financeira para que a gente possa ter uma melhor eficiência na questão aí dessas compensações, pagamentos, tá? Então, são ajustes que são feitos para melhorar a questão do ciclo de caixa da organização, do ciclo operacional. Bom, e
E aí, terminando aqui essa parte, né, seja do nosso conteúdo, fala aqui a questão da gestão dos recursos temporariamente ociosos, né, títulos negociáveis, tá? Esses recursos temporariamente ociosos, né, ou seja, como o próprio nome já diz, trata de recursos financeiros não utilizáveis no momento, né? Então, uma boa gestão desses recomenda sua aplicação em títulos negociáveis. Nós comentamos um pouquinho sobre isso na outra aula, né? É aquela questão, por exemplo, assim, ó, eu tenho um bom planejamento financeiro, sei quanto que eu preciso para passar um mês, né? Então, daquele valor, né, que do exemplo eu coloquei R$ 2.000, preciso de 1.200, certo? Ok. Bom, aí existe essa questão do saldo mínimo, né? Então, veja lá, eu vou ficar com R$ 300 no meu saldo mínimo. Sobrou 500. Então, veja, esse R$ 500 é esse recurso ocioso, tá? Então, para a organização, veja, é a mesma realidade da pessoa física, né? A pessoa jurídica. Então, às vezes, ela tem esse recurso temporariamente ocioso. Então, o que acontece? Não vai deixar o dinheiro parado. Uma boa gestão faz com que eu faça o quê? Que eu pegue aplicar esse dinheiro, né? Ou seja, para poder ter algum tipo de juros, tá? Ou seja, ter um rendimento sobre o dinheiro ocioso. E aí esses títulos negociáveis, veja que o autor faz referência, né, são aplicações do mercado financeiro de curto prazo, classificadas como parte dos ativos circulantes da empresa, mais precisamente como parte do caixa, que pode ser fácil e prontamente convertidas em dinheiro. Só que aí ele nos alerta, né, fala assim, olha, se for fazer isso, é preciso escolher muito bem o título que você vai aplicar, né? Tipo, o título é o tipo de aplicação, né? Então, ele coloca 3 aspectos que nós temos que observar, tá? Então, a primeira delas é a liquidez das aplicações. O que quer dizer? Os recursos desse tipo de aplicação financeira devem estar à disposição da administração da empresa para atender os motivos pelos quais existem. Então, qual que é o motivo daquele dinheiro existir? Ou seja, ele é o capital de giro da organização. Então, ele tem que, na verdade, estar disponível. Então, os títulos, eles devem ser facilmente convertidos em caixa. Ah, professor, dá um exemplo desse tipo de título. Caderneta de poupança. Tá? Então, por exemplo, aplicação na caderneta de poupança, você aplica hoje, amanhã você pode tirar o dinheiro. Então, digamos assim, você tem um recurso ocioso, ou organização, porque a organização também pode fazer lá uma conta poupança. Então, esse recurso deposita na poupança. Digamos que surja a necessidade, não tem problema. Vou lá, entrar lá no Internet Bank, vou ligar para o meu gerente e falar assim, ó, transfere o dinheiro da poupança para minha conta. Ótimo, ou seja, eu tenho recurso à disposição. Então, esse título ele tem que ter liquidez. Agora, o que não pode acontecer é eu fazer uma aplicação dessa, né, num título, por exemplo, que não tem liquidez. Ah, professor, como assim? Ah, digamos que eu aplique lá, por exemplo, num título de renda fixa, uma LCI, que é letra de câmbio imobiliário, tá? E pede-se que o dinheiro fique parado. O dinheiro tem que ficar parado pelo menos 30 dias. Certo? Aí eu faço esse tipo de aplicação. Passou 2, 3 dias, surgiu um imprevisto. Aí eu vou ligar para o banco e falar assim, eu quero que você faça a retirada daquele dinheiro para mim. Não dá, não pode. Ou seja, não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Porque o tipo de aplicação obriga você a deixar o dinheiro parado 30 dias. Então, veja, o que acontece? A organização que tinha um dinheiro ocioso não vai poder utilizar o dinheiro, aí vai ter que buscar dinheiro de outra fonte, você vai ter que fazer um empréstimo e pagar juros. Tá? Que vai ser muito mais caro do que a aplicação que ela estava fazendo. Então, veja essa questão desse problema, né, da questão dessa liquidez. Tá? Segunda regra, está relacionado com a garantia do principal, que deve orientar a aplicação para que não haja possibilidade de perda dos valores aplicados, com quase totalidade de ausência de risco, mesmo que esse fato contribua para a diminuição da remuneração da aplicação. O que ele quer dizer isso? Na verdade, fazer uma aplicação que seja segura, que tenha garantia, né? Então, veja, a poupança, ela tem garantia lá até R$250 mil pelo fundo garantidor de crédito. Então, se o banco quebrar, né? Vou falar o seguinte, esse fundo banca te devolve o dinheiro. Então, essa questão da garantia do principal, o que é o principal? O principal é o dinheiro que você aplica, tá? Os juros, na verdade, é o rendimento a mais. Então, esse tipo de aplicação, ele tem que ter a garantia do principal. Ou seja, tem que ter uma segurança que, independente do que vai acontecer, você não perca esse dinheiro. Tá? Ok? Que outra situação poderia acontecer que não respeitaria essa regra, tá? Por exemplo, outro dia saiu no jornal, até na cidade de Londrina, né? Ou seja, claro que não é uma organização, mas só para entender, né? Ou seja, um síndico de um condomínio, né? O condomínio, ele acaba tendo lá um fundo de reserva que a gente chama, né? Que é o percentual que os condôminos pagam.
que fica uma poupança, uma reserva lá garantia. O que o síndico fez? Ele pegou aquele dinheiro e aplicou em criptomoeda. Tá? Só que o que aconteceu? Na verdade, ele entrou numa, né, uma pirâmide que a gente fala, né? Ou seja, uma fraude, tá? Na aplicação que ele fez. E o condomínio perdeu dinheiro. Tá? Então, veja, aquilo que era uma reserva, a pessoa colocou numa aplicação de risco, e de extremo risco, né? Ou seja, a criptomoeda, na verdade, é uma coisa extremamente arriscada, e perdeu dinheiro. Então, às vezes, uma outra situação que poderia ter, de repente o empresário pega e fala assim, vou aplicar em ações. Legal, ações, né, porque eu já comentei com vocês, né, às vezes tem certo tipo de ação que num dia sobe 8%, 10%, mas aí no outro dia pode cair 12%. Tá? Então, veja, é um tipo de aplicação que tem risco. Né? A pessoa coloca esse dinheiro e acaba perdendo. Tá? Parte dele, ou todo, né? Claro que perder todo é muito difícil, mas parte desse dinheiro. Então, veja, na verdade, a organização sai em prejuízo. Né? E a terceira regra é a análise da incidência de impostos na operação, pois com o objetivo de alongar os prazos de aplicações financeiras. Então, ele alerta aqui, né, que essa questão da incidência de impostos, muitas vezes, ela diminui a rentabilidade da aplicação. Então, eu preciso olhar isso, né? Então, aqui a questão também que fala de alongar, porque tem certas aplicações que você deixa num certo tempo, você paga um percentual. Depois daquele tempo, você deixa de pagar. Então, é uma questão de analisar, né? Então, veja, essas três regras é para a gente analisar, assim, olha, que tipo de aplicação eu posso fazer com o recurso ocioso da organização. Eu tenho que lembrar que aquele recurso ocioso, a principal função dele, na verdade, é manter a organização, né? Ou seja, aquele dinheiro ser aplicado na organização. Quando eu utilizo para aplicar para outra questão, eu tenho que, na verdade, considerar um tipo de aplicação que seja seguro, né? Que me garanta o principal, tá? Para que, na verdade, eu não leve prejuízos para a organização com esse tipo de prática. Porque se for assim, é melhor nem aplicar, né? Ou seja, manter o dinheiro lá para não ter nenhum tipo de problema. Ok? E aí, o último elemento que nós temos aqui, né, fala sobre o empréstimo de curto prazo, tá? Claro que isso já é da parte de fonte de financiamento, né? Mas veja, os empréstimos de curto prazo são utilizados para suprir as deficiências ocasionais ou sazonais de recurso, né? Ou seja, quando a organização, por exemplo, ela fica com insuficiência de caixa, né? Vamos falar o seguinte, né? Falta dinheiro, tá? E aonde que ela vai buscar? Ou seja, no empréstimo, né? Tá? Então, é necessário o estabelecimento de estratégia para que, nas ocasiões necessárias, a empresa possa contar com a possibilidade de obtenção de empréstimos junto à rede bancária. Então, por exemplo, ter algum tipo de crédito pré-aprovado, assim como nós temos o cheque especial para a pessoa física, ter para a organização, né? Então, é uma forma, na verdade, também dela ter uma reserva a mais, digamos assim, tá? E o relacionamento deve ser estabelecido com a instituição financeira que esteja disposta a prestar serviços a custos competitivos e também emprestar dinheiro a custos baixos. Então, essa é uma questão, né, ou seja, da organização se precaver, né, na falta do capital de giro, ela se ter um plano B, né? Então, eu falo assim, tem um plano A, mas aí se o plano A der errado, sempre é importante ter um plano B, que, digamos assim, ter ali uma válvula de escape para essa organização passar dificuldade, né? E, de certa forma, não sair aí a louca, né? Porque uma coisa é você, digamos assim, ter um planejamento, ter esse relacionamento, por exemplo, com uma instituição financeira, ter ali, digamos, uma condição pré-aprovada dentro de condições adequadas e com baixo custo, né? Outra coisa é a organização que não tem isso e na hora que, digamos assim, né, a situação aperta, você vai lá na instituição e fala assim, eu quero emprestar dinheiro. Ou seja, você não tem nenhum tipo de relacionamento com a instituição, né? Dificilmente ela vai te oferecer condições favoráveis. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ela vai ter o risco, né, de emprestar dinheiro para você. Ela não te conhece, não tem acompanhamento da sua vida financeira, e aí ela vai estar disposta a emprestar dinheiro sem as garantias necessárias. Tá? Até porque quando a pessoa vai pedir empréstimo, né, ou seja, porque está em certa dificuldade. Tá? Então, nesse caso aí, é importante que esse plano B ele seja o quê? Preparado de modo antecipado, né? Ou seja, que já tenha essa condição. Tá bom? E aí, para a gente encerrar o nosso conteúdo aqui, né? Veja, nós assistimos o primeiro vídeo, né? Capital de giro. E agora eu vou passar o segundo vídeo aqui, ó, como definir o capital de giro da empresa. Ele vai falar um pouquinho a questão do... Ixi. Travou a apresentação aqui? Vocês não estão vendo a apresentação? Alô, Fernando, você está aí?
Travou, professor? Travou? Bom, mas de qualquer maneira, bom, vocês têm os slides, né? Está lá disponível, né? Agora também, se voltar tudo isso, não vai dar para voltar, tá? Mas deixa eu só parar a apresentação aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Deixa eu entrar aqui. Bom, vou passar rapidamente aqui os pontos que eu falei, né? Ó, o que nós estávamos comentando com vocês aqui, né? Bom, os aspectos novos que nós vimos aqui, tá? Ou seja, a questão do ciclo de caixa, né? Ou seja, as estratégias básicas para a redução do ciclo de caixa da empresa. Tá passando aí, Fernando? Tá, professor. Tá, então nós vimos aqui, ó, o que eu estava comentando, né? Comentei sobre as estratégias básicas para a redução do ciclo de caixa da empresa, né? Ou seja, retardar os pagamentos, aproveitar os descontos e assim por diante, tá? Aí entrei nas técnicas de administração do caixa, né? Que é essa questão, digamos assim, de dimensionar o período de FLOTs, que são os prazos de compensação e recebimento, né? E aí dentro dessas técnicas, né? Redução do tempo de compensação da cobrança, ampliação do tempo de pagamento ou FLOTs de pagamento, redução dos prazos de processamento administrativo, aceleração da cobrança de valores a receber, uso dos meios eletrônicos, as melhores formas de cobrança e ajustamento conveniente dos vencimentos, tá bom? Aí entramos na questão dos recursos ociosos, né, temporariamente ociosos, aí que eu estava dando aquele exemplo lá dos 2.000, né, 1.200 é para pagar as contas, 300 é o saldo mínimo e 500 é o recurso temporariamente ocioso. Então, esse recurso ele vai para a aplicação, ou seja, fazer uma aplicação financeira. Mas é claro que essa aplicação financeira tem que ser uma aplicação de segurança, né? Ou seja, assim, com baixo risco, tá? Então, ela tem que ter liquidez, ou seja, no momento que você precisar, o dinheiro tem que estar disponível, ou seja, transferir de volta, que tenha garantia do principal, ou seja, que você não vai perder o principal, tá? E a questão da incidência de impostos, que seria uma questão de análise para algum tipo de aplicação de baixo risco que tivesse algum incentivo por manter mais tempo, tá? Então, são elementos a serem observados. E aí, a questão do empréstimo a curto prazo, destaquei, né, o fato do relacionamento bancário para que a organização possa ter o plano B, tá? Então, mas é importante que esse plano B ele seja planejado, que a organização tenha à disposição esse plano B para a hora que precisar chegar na instituição e poder ter o empréstimo já disponível com esse custo baixo. Se a organização for, na verdade, correr atrás da instituição financeira no momento que se aperta, ela não vai ter essas condições, tá? Ou seja, isso é fruto de um relacionamento que a gente tem com o banco, seja empresa, seja pessoa física, tá? Então, se eu tenho lá minha conta corrente lá no banco, né, e eu já tenho essa conta há tempo, né, ou seja, e eu sempre busquei manter essa conta sempre, ou seja, com liquidez, né, ou seja, não deixava estourar a conta e assim por diante, isso vai ser observado com bons olhos e eu vou acabar tendo condições favoráveis junto à instituição. Caso contrário, isso não acontece, tá bom? Então, esses foram, na verdade, os slides que nós tivemos aqui, né, desse conteúdo que eu estive explicando aí, que travou a tela, né? Bom, mas de qualquer maneira, vocês têm os slides aí que dá para também estar acompanhando, tá? E para encerrar aqui, eu vou passar agora o vídeo aqui que fala como definir o capital de giro, né? Nós vimos lá, quando nós fizemos o ponto 5, né, que falava sobre a questão lá do ciclo operacional e ciclo de caixa, nós calculamos a necessidade de capital de giro com base no ciclo de caixa, tá? O autor aqui ele vai trazer uma outra forma de, né, digamos assim, de certa forma, fazer esse cálculo, mas que vocês vão perceber que é bem próximo àquele cálculo que nós fizemos. Deixa eu só compartilhar aqui o vídeo. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então vamos lá. Olá, você sabe o que é e como definir o capital de giro da sua empresa? Capital de giro significa capital
de trabalho, ou seja, é o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes nas vendas a prazo, recursos para manter estoques e para pagamento dos fornecedores, impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Conforme o próprio nome indica, o capital de giro está relacionado a todas as contas financeiras que giram ou movimentam o dia a dia da empresa. Resumindo, ele é o valor que o empresário precisa ter disponível para cobrir os custos até que as contas a receber entrem no caixa. Mas como calcular o capital de giro da empresa? O primeiro passo é calcular o caixa mínimo necessário para o funcionamento da empresa, utilizando a fórmula custo diário vezes a necessidade líquida de capital em dias. Para saber qual é o custo diário, basta somar o custo fixo ao custo variável. Depois, divida o resultado por 30, que é referente à quantidade de dias de um mês. Agora, para saber qual é a necessidade líquida de capital de giro, some o prazo médio de contas a receber mais a necessidade média de estoque. Após isso, subtraia o resultado pelo prazo médio de compras. Para o segundo passo, é necessário que verifique e identifique seu estoque inicial. A seguir, calcule o capital de giro, onde você deverá somar o caixa mínimo mais o estoque inicial. Pronto, o resultado deste cálculo é o capital de giro da empresa. Agora que você já sabe o que é e como calcular, mãos à obra. Calcule o seu e mantenha o controle sobre ele. Uma dica rápida aqui para você. Existe um erro de... Ok? Então, o vídeo, na verdade, mostrou ali a questão do capital de giro, né? E a necessidade de capital de giro. Até a parte ali que ele colocou mostrou aquela fórmula que a gente faz, né? Ou seja, lá o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de cobrança, né? Menos o prazo médio de pagamento, que vai dar, na verdade, o ciclo de caixa. Tá ok? E agora, para encerrar a nossa aula, né? Ou seja, nós temos uma atividade que eu... Vamos lá compartilhar aqui só para mostrar. Então, veja, na verdade eu disponibilizei a atividade 13, que são as questões, tá? Então, aqui são, no caso, ao total 9 questões do nosso capítulo, né? Conceitua a diferença entre ativo circulante e ativo permanente, conceitua o ciclo operacional de caixa, né? Como são calculados o ciclo operacional e ciclo de caixa, tá? Presente as principais técnicas, que, na verdade, é um resumão aí do que nós vimos aqui nessa parte teórica, e aí fecha o nosso conteúdo. Então, essas atividades eu deixo para que vocês, as questões, né? Deixo para que vocês façam em casa. E aí, na próxima aula, a gente confere lá a resposta de cada uma dessas questões, tá? E aí encerramos essa parte aí teórica, né? Que fala sobre a questão da administração do caixa, tá? Aí nós vamos entrar na parte de cálculos, né? Tá? A partir da semana que vem. Tá bom? Deixa eu só confirmar aqui a presença de vocês. Vamos lá ver quem está presente. Ana Paula Santana. Presente. Christopher Cauã. Presente. Clara. Presente. Tayana. Presente. Guilherme Quagrio. Presente. Caliane. Também presente. Lucas Cordeiro. Presente. Maria Fernanda. Presente. Natália Lorenzetti. Presente. Paulo Anderson. Presente. Renan Marcos. Presente. Sabrina Perissato. Presente. Tainá. Presente.
Victor, presente, e Vivian, presente. Bom, alguém não foi chamado? Todos? Bom, então agora, fico à disposição aqui para questão de perguntas, esclarecimento de dúvidas. Aqueles que não têm dúvidas, né, me